Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que são principados e em que área eles atuam. Vamos mostrar para você, dentro também da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz sobre principados, ok? Primeiramente vamos entender o significado dessa palavra principado. O significado no dicionário, o significado de principados é o seguinte: primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Então, aqui, através do dicionário comum aí, através do dicionário, a gente já compreende que principado, o próprio nome já diz, é como se fosse um príncipe, ou seja, é o primeiro, o mais importante nessa área. E aqui fala que eles trabalham em hierarquia. Primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Então, os principados é uma forma de governo, é uma forma de governar. Então, os principados, eles ocupam essa posição nos poderes celestiais, na hierarquia celestial. Agora, dentro da Bíblia, aonde nós encontramos e o que a Bíblia fala sobre principados? A gente pode encontrar principados no versículo 12 do capítulo 6 do livro de Efésios. Olha só o que diz no livro de Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, principados, segundo a Bíblia, são espíritos dominadores, são espíritos que governam na área celestial. O local deles é na área celestial, é no mundo espiritual, e são hostes, são espíritos da maldade, malignos, responsáveis para manter uma organização no mundo espiritual maligno. Então, principados, como diz o dicionário, é o primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Agora, para a gente entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo de uma localidade. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil vários estados. Cada estado do Brasil tem o seu governador, Nesse caso que eu vou falar agora, existe alguém que governa o nosso estado, que são os governadores. Agora, no mundo espiritual, existem demônios que querem tomar posse daquela localidade, daquele lugar, para tentar levar mais almas para o inferno, para tentar destruir mais famílias, mais pessoas, para tentar impedir que as pessoas se arrependem e cheguem ao conhecimento de Jesus. Então, principados, eles se preparam em cada lugar, em cada cidade, ou em cada estado, ou até mesmo em cada país, para poder ser o príncipe do mal daquele lugar, para ele poder manter uma organização espiritual do mal, a fim de levar mais pessoas à destruição. Por isso, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12,
aqui o pregador ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando ele fala carne e o sangue, se refere às pessoas, se refere àquelas pessoas que às vezes ela tenta nos perseguir, tenta nos tirar a nossa paz, a nossa paciência, né? Tenta nos irritar. E às vezes tem pessoas que ela acha que a pessoa que está fazendo a maldade, né, aquela maldade provém dela. Não, mas ali por trás daquelas ações ruins existem dominadores, existe o mal, um principado que está usando certa pessoa para tentar tirar a sua paz. Então aqui ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas a nossa luta ela é contra os principados, ou seja, os espíritos malignos, príncipes, que são uma forma de governar no mundo espiritual. A nossa luta é contra eles, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século. Então, o que você aprende sobre isso? O que você aprende sobre isso? Que principado é uma forma de governo. Você vê que até no mundo espiritual, no meio dos espíritos malignos, existe uma certa organização. Não é bagunçado, mas é um mundo, é uma área organizada. Eles se mantêm organizados a fim de o propósito deles de destruir mais pessoas e levar mais almas para o inferno, a fim desse propósito dar certo. E para dar certo, eles tentam manter uma organização. E você há de concordar comigo que tudo que é organizado, se a sua casa é organizada, tudo é organizado dentro da sua casa, o ambiente é melhor. Se você tem um trabalho, tem a sua empresa e você deixa a sua empresa organizada, a sua empresa tende a crescer mais. Então, quando se há organização, quando há um ambiente organizado, a tendência daquele lugar crescer, desenvolver, melhorar é grande. Então, no mundo espiritual não é diferente. Os demônios, os principados, eles têm hierarquias, eles têm posições para poder ficar, um lugar para poder ficar em cada hierarquia, em cada espírito maligno tem a sua localidade, tem a sua posição. Eles têm que obedecer a cada grau. Então, eles fazem isso para poder levar mais pessoas ainda para a perdição, para o inferno. Então, isso é o que são os principados. E a área que eles atuam é no mundo espiritual. Você não vai ver um principado como a gente vê um ao outro. Não, você não vai ver um principado dessa forma, até porque ele é um espírito, ele é uma força espiritual do mal, ele é um principado. Mas em cada lugar existe um adversário, um principado tentando dominar aquela localidade. Eles só conseguem dominar quando naquele lugar não há oração, não há comunhão com Deus. Então eles conseguem dominar aquele lugar. Por que vocês acham que aqui no livro de Efésios, eles falam, aqui a palavra fala isso? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, né? Ou seja, aqui está falando para a gente poder estar em oração contra esses males, porque só assim nós vamos inibir, nós vamos paralisar a força desses males, ok? Então, pessoal, fica aí esse entendimento, essa palavra, essa explicação, para que você entenda o que é principado. No próximo vídeo vamos falar também sobre potestades e dominadores também. Vamos entrar mais a fundo nesse assunto, tá bom? Se você gostou, comente aqui embaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí para fazer parte do nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus